Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Sá Cacau. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse bolo maravilhoso no acetato. Gente, ficou lindo, super chocolatudo com dois tipos de recheio. Você vai adorar e eu espero que você já tenha gostado da ideia deste vídeo. Se gostou, não saia sem se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram e vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar a fazer fazer um brigadeiro bem chocolatudo. Vou colocar aí na minha panela um leite condensado, um creme de leite, pode ser da sua preferência. Eu vou usar também aí chocolate 32% em pó, tá? Mas você pode usar os 50%, vou usar 50 gramas. E vou usar também 100 gramas de chocolate nobre. Esse daí que eu tô usando, gente, é um meio amargo, tá bom? Vou misturar bem, acender o meu fogo, fogo médio, e vou mexer até dar o ponto. E olha só como a cor já fica bem bonita, gente. Chocolate meio amargo deixa o brigadeiro bem escurinho, né? E o ponto, gente, é aquele ponto de brigadeiro de recheio, tá? Quando você pega uma colherada ali, ó, derruba um pouco do recheio nos demais que está dentro da panela e não se mistura. Vocês veem que as bolhas já estão bem grandes, bem forte e o próprio recheio já tá bem grosso. Você vê que não se mistura aí, ó, quando você derruba aquela colherada. Esse é o ponto. Desliguei o fogo, coloquei aí em uma Tupperware e vou colocar um saquinho em contato, tá bom? Para não criar película. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente, não vou deixar na geladeira. Agora eu vou fazer o outro recheio, vou fazer uma mousse. Eu tenho aí 160 gramas de chocolate nobre ou 2 tabletinhos daqueles de chocolate que vende no mercado. Aí eu vou misturar com 80 ml de creme de leite. E aí vou misturar bem até formar uma ganache bem bonita, gente. Chocolate meio amargo também tô usando, tá bom? 40% cacau. E aí depois que a ganache estiver bem bonita assim, eu vou deixar esfriar. Quando ela estiver totalmente fria, a gente vem aí com 80 ml de chantilly bem gelado batido, tá? Eu bati normalmente, deixei aí no ponto de bico, bem gelado, gente. E só pode misturar a ganache no chantilly quando ela estiver fria, tá? Coloquei até um pouquinho na geladeira lá. E aí vou misturar a ganache com o chantilly levemente, tá? Para você não tirar a leveza aí dessa mousse. Vou misturar levemente de cima para baixo, até misturar totalmente os ingredientes. Vai ficar um recheio maravilhoso. Depois que tiver totalmente misturado, vou colocar um pouco na geladeira para pegar uma consistência e aí a gente começa a montar o nosso bolinho. E já vou mostrar para vocês também como que ficou o nosso brigadeiro. Olha só, gente, a textura fica ótima, tá? Para recheio de bolo. E aí você pode colocar tranquilo no seu bolo que não vai desmoronar, tá bom? E eu vou usar também uma massa, essa massa é pão de ló de chocolate para a forma 15x10, tá? Já saiu aqui no canal a receita. Eu não vou fazer a receita nesse vídeo porque já tem aqui no canal. Então, vou deixar nos cards para vocês. E aí eu vou usar a mesma forma que eu assei o bolo, vou colocar um saquinho e vou usar também uma calda de leite com Nescau, tá? Eu enchi a bisnaguinha com leite e coloquei uma colher de sopa de Nescau. E aí vou colocar o primeiro disco de massa ali dentro da forma, arrumo direitinho, vou umedecer, vou colocar bastante calda, não para deixar encharcado, mas para deixar úmido, tá? Você coloca ali bastante calda, depois você aperta o dedo na massa, se o seu dedo sair molhadinho, tá bom, tá? Não tenha dó de colocar calda, porque o pão de ló, ele é uma massa um pouquinho mais seca. E aí eu já venho com a primeira camada de recheio, que é o brigadeiro. Vou colocar ali uma camada boa de brigadeiro, tá? Aquela quantidade de brigadeiro que eu fiz, eu dividi ao meio e vou colocar a metade aí nessa camada. Coloquei toda a parte ali de recheio, vou arrumar com uma colher para deixar bem uniforme e depois eu venho com a outra camada de recheio que vai ser a mousse. A mousse tá na geladeira para pegar uma consistência e olha só como ela ficou já bem firme, gente. Vou colocar uma camada de mousse, tá? E essa quantidade de mousse que a gente fez nessa receita, eu vou dividir por 3, tá bom? Vou usar ali um pouco em cada camada de recheio e vou usar um pouco também
na camada de cima, que seria a cobertura, tá? Ali vou dar uma arrumada para ficar bem uniforme. E aí, gente, eu vou repetir o processo, tá? Coloco a camada de bolo, depois eu venho umedecendo bem o bolo, depois eu volto com uma camada de brigadeiro, depois uma de mousse, depois bolo novamente, tá? E aí você vai repetindo o processo até a última camada de bolo. Voltei aí já com a última camada de bolo, vou umedecer ela. A gente umedece essa última camada embaixo, né? Vou umedecer bem a camada ali, a última camada de bolo e vou colocar em cima ali da nossa mousse, que seria a última camada de recheio. Vou dar uma apertadinha, tá? Pra prensar bem. Pego o meu saquinho ali, ó, levanto, vou embrulhar o bolo e vou levar para o congelador. Isso mesmo. Se você tem tempo, você deixa aí de umas 12 horas na geladeira. Mas eu preciso desse bolo rápido, então eu vou levar para o congelador por 2 horas. Ele vai ficar bem firme e vai ser super fácil para tirar todo esse saco, vai desenformar super rápido e vai ser bem legal, gente. E passando o tempo, aí as 2 horas que ficou no congelador, eu tirei. Vocês veem que tá bem congeladinho já ali o saquinho, né? Vou abrir o saco, as laterais do saco ali com uma tesoura, tá? Para ajudar a desenformar. E vou colocar no meu pratinho. Eu tenho esse pratinho de isopor, esse é o número 3, ele tem 22 centímetros. E você pode usar o de 20 centímetros, tá bom? Você pode usar o pratinho que você quiser. Eu prefiro que fique um pouco maior. E aí vou desenformar, o bolo é muito rápido, muito fácil, até porque essa minha forma ela tem um fundo removível, né? E aí vou tirar o saco, bem fácil, gente, bem rapidinho, porque os recheios estão congelados, né? E se por acaso ficar algum pouquinho de recheio, o plástico puxar um pouquinho de recheio, você vem com uma espátula e arruma, tá bom? E no meu caso, aconteceu isso ali, ó. O recheio de trás ali ficou um pouquinho estufado, porque o saco puxou. Mas simples aí, gente, olha, eu venho com uma espátulazinha, dou uma arrumada e tá tudo certo. Eu vou usar essa tira de acetato, essa daí tem 15 centímetros de altura, tá? Por 1 metro. E aí, gente, eu cortei 20 centímetros, tá? Cortei 20 centímetros. O bolo é de 15 centímetros, mas eu gosto que passe um pouco. Então, eu cortei 20 centímetros. E aí, é muito simples, gente. É só enrolar o bolo, tá? Você vai enrolando, coloca uma ponta primeiro e vem arrumando para que o acetato fique bem justinho em todo o seu bolo. Mas é simples demais, gente. Quando você faz assim, leva o bolo pro congelador, o bolo fica firme, então é rapidinho para você arrumar o acetato ao redor do bolo. Eu acho mais fácil do que você fazer o bolo, prensar o bolo já dentro do acetato. Então você vai arrumando aí, né? Vai arrumando, colando bem o acetato em todo o seu bolo, deixa bem bonitinho, bem grudadinho. E aí você cola com durex, tá? Ou a sua própria etiqueta, você que sabe, tá? Eu vou colocar ali 3 durex bem pequenininhos, não se preocupa porque o durex não vai ficar em contato com o bolo, e sim com o acetato, tá bom? E depois que você colou, dá uma arrumadinha ali no bolo, né? E aperta em cima ali para dar uma prensada, para descer as camadas de recheio, né? E ele ficar bem bonito. Eu venho aí com a última camada de mousse que sobrou e vou colocar aí na cobertura. Vou espalhar bem ali, ó. Ela ficou na geladeira, ficou um pouquinho mais firme, mas não tem problema, é até melhor, né, para espalhar. E aí vou espalhando direitinho, com cuidado, né, para não melecar o acetato todo. E agora eu vou começar a fazer a decoração. Eu usei aí, gente, meia receita de brigadeiro gourmet, tá bom? Para fazer a decoração aí com esses brigadeiros. Eles têm 22 gramas, eu fiz com 19 gramas de massa, tá? E aí vou colocar em cima do meu bolo. Vou fazer uma decoraçãozinha ali que eu inventei na hora, mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? E ali eu parti alguns morangos no meio e vou intercalar ali brigadeiros e morangos e vou fazer isso em todo
topo do bolo. Mas você pode fazer esses brigadeiros, por exemplo, de leite ninho, do que você quiser, gente. Eu tô fazendo com brigadeiro escuro, porque o meu bolo é um bolo todo de chocolate, tá bom? Mas você pode fazer a decoração que quiser. Coloquei ali um morango no meio e é esse o resultado do nosso bolinho. Olha que bolo lindo, gente, maravilhoso. E esse bolo ficou pesando 2 quilos, tá bom? Eu vou deixar tudo especificado na descrição do vídeo e até mesmo a minha sugestão de valor para venda. Coloquei um lacinho, coloquei etiqueta e olha só, gente, que lindo. E esse bolo tem que ficar na geladeira, tá bom? Porque o recheio tem mousse e ele pode derreter, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não saia sem se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar. Nos segue lá no Instagram, que nos ajuda muito mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.